Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este culto que prestamos ao nosso Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você podia compartilhar aí no seu Facebook, este culto, o link aí você pode compartilhar. Aqueles que já estão nos acompanhando, que Deus abençoe ricamente e que a palavra de Deus nessa noite, pregada e cantada, fale profundamente ao seu coração. Nós vamos orar neste momento. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado porque nesta noite nós lembramos, após mais de 2000 anos, o sacrifício que o teu filho fez por nós naquela cruz, quando ele derramou o seu sangue precioso por nós. Ó Pai, que o nosso coração nessa noite está cheio de gratidão, de devoção, ao mesmo tempo que louvamos pelo sacrifício feito, nós também, ó Deus, sentimos amargura, tristeza, porque foi muito triste, ó Deus, as circunstâncias que levaram teu filho à cruz. Primeiro, os nossos pecados. Segundo, a malícia humana ali, e toda a cena de horror, naquelas horas que passou teu filho. Nós te damos graça por tão grande salvação. Nesta noite queremos te adorar, que este culto seja uma voz ecoando aos corações, mas que seja um aroma suave até o teu trono de graça. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Nos ajude neste culto, ó Deus, a compreender um pouco mais do teu grande amor provado, a ponto de entregar seu filho a morrer por nós, sendo nós terríveis pecadores. Obrigado por tão grande salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao verso 43. E diz assim a palavra do Senhor: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor com 2 hinos conduzidos pelo nosso maestro, com toda a congregação. Vamos ficar de pé para que nós possamos entoar os hinos de número 268 e 270. Bendurado
Sofri na cruz por ti,
Os irmãos poderem sentar. Nesta noite nós teremos a oportunidade de compartilhar de uma mesma mensagem. Eu, o pastor Anderson, e o seminarista Anderson e o seminarista Carlos Natan. Amados, a quinta-feira à noite, o Senhor Jesus estava em um momento de grande agonia com os seus discípulos, inclusive levou 3 deles para mais próximo da oração, mas diz o texto que eles dormiram, não puderam vigiar nem uma hora. Ali ele foi traído. Nós conhecemos a passagem das Escrituras, onde com um beijo Judas o identifica e uma turba o leva. A noite não foi fácil, começou ali o seu sofrimento intenso, quando foi espancado, cuspido, maltratado de todas as formas possíveis ali, e abandonado inclusive pelos seus discípulos naquele momento, aqueles que um dia, ou poucos dias antes, gritavam Hosana, Hosana, foram os mesmos que estariam depois ali para gritar crucifica-o, crucifica-o. Este culto não é um culto para ser alegre, é um culto para ser triste mesmo, para relembrar um tempo de horror, um tempo de dor e de tristeza. Os 4 evangelhos narram, os 4 evangelistas narram a crucificação de Jesus, a morte do Senhor Jesus. O quadro completo do seu sofrimento, os detalhes, os personagens que participam de cada ato de sofrimento, sejam os soldados, sejam as autoridades que o acusam, Herodes e Pilatos, que por covardia permitem que ele seja levado para a crucificação. E a sexta-feira começa bem cedo, Jesus sendo conduzido a um julgamento muito rápido, sem provas, sendo condenado, e em pouco tempo ele está saindo para ser crucificado. O que acontece? Por volta das 9 horas da manhã, eles estão pendurando Jesus na cruz do Calvário. Ao meio-dia, é o último brado. Então, entre este horário e o outro, este é o período de 3 horas que ele fica pendurado no madeiro. E durante esse tempo, Jesus pouco fala, mas em 7 falas, frases, ele verbalizou muito ali na cruz, e nós podemos aplicar, é isso que nós vamos fazer. Por isso esse culto é chamado de culto das 7 palavras, das 7 falas, quando nós relembramos aí as últimas palavras do Senhor Jesus, naquelas 3 horas últimas, de muita dor, de vergonha sem igual. O Deus Emanuel está crucificado no madeiro, como um bandido maldito, entre 2 outros. Ali está o Filho de Deus, aquele que o Pai diz que nele estava todo o seu prazer. Deus Pai se realiza no Filho, e o Filho está ali, crucificado. Destas 7 palavras que ressoam, nos levam a conhecer uma verdade espiritual sem igual. A primeira delas está no texto de Lucas, capítulo 23, verso 34. E diz assim: contudo, diz que ele foi crucificado, entre 2 malfeitores,
Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus se conduz àquela cruz por amor a mim e a você. A Bíblia diz que ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Ele morreu para nos remir dos nossos pecados, para trazer o perdão dos nossos pecados, para nos justificar pelo seu sacrifício. Na cruz, a primeira fala do Senhor Jesus é uma fala de olhando para os seus algozes, não com um ar de reprovação, de ira, de ódio, de vingança, mas com um coração cheio de ternura, de amor, de graça. Como somos diferentes do nosso Senhor. A nossa tendência é ter um coração duro, rancoroso, crentes que por muitos anos congregam, mas permanecem duros com seus corações, como se não tivessem conhecido o Redentor. Não conheceram de fato o amor do Cristo. Parece até que não receberam o seu divino perdão. Enquanto a lei de Moisés mandava amar o próximo e aborrecer o inimigo, Jesus Cristo, em sua infinita bondade, amor, misericórdia e graça, nos ensina muito mais a reinterpretação da lei, ou a correta interpretação da lei aplicada pelas lunetas da graça. Que não deveríamos apenas amar os nossos inimigos, mas inclusive orar pelos que nos perseguem. Muito mais que isso. O Senhor Jesus não quer que nós tenhamos apenas sentimentos bons a respeito daqueles que nos ofendem, daqueles que são nossos inimigos. Não é sobre sentimento que Jesus fala, sobre decisão no coração. Decisão de não apresentar a queixa perante Deus, perante o outro e perante você mesmo. De limpar o seu coração. Decisão de perdoar. Decisão de limpar o coração. Esta é a oportunidade que a cruz nos apresenta em sua primeira palavra. Por quê? Porque sublime é o coração, sublime é o perdão, sublime é a graça. E o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17, depois de falar o motivo, a razão pelo qual Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda o evangelista João, no capítulo 12, verso 47, disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar, Aí nós temos o grande modelo, Jesus nos ensinando a perdoar. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 43, o evangelista registra as palavras de Jesus dizendo o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos? Não fazem assim os ímpios? Ainda o evangelista Lucas, no capítulo 6, 27 em diante, ele disse: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que houver tirado a capa, nem a túnicas o recuse. Ama, pois, vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus,
Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E no capítulo 6 de Mateus, verso 12 em diante, Jesus orando, ensinando a orar os seus discípulos, ele diz: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se nós não perdoamos os homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celeste não nos perdoará. É a condição deixada por Jesus nas Escrituras. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, versículo 15, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus é o Senhor que sonda os corações e a mente. Ele sabe o que passa em nossa vida, Ele sabe como anda o nosso coração, se ele anda doce, amável, gracioso, ou se ele anda endurecido, empedernido, querendo retribuir o mal com o mal. Mas o grande exemplo foi deixado na cruz do Calvário, quando Jesus intercede por aqueles que lhe fizeram tanto mal, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mais tarde, um outro homem de Deus, não o Filho de Deus, mas um discípulo amado, está sendo apedrejado, odiado como Jesus fora odiado. E a Bíblia diz que Estevão faz a mesma oração, a mesma oração. A regra continua, precisamos aprender a perdoar, como o nosso Senhor Jesus o fez na cruz do Calvário. E Ele condicionou: se perdoarmos aos homens as suas ofensas, receberemos o perdão do Pai. Porém, se não perdoamos, também não seremos perdoados. Quer conhecer o amor perdoador? Você precisa expressá-lo em nome de Jesus. A segunda fala, ou a expressão ou gemido do nosso Senhor Jesus, também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, da qual ele, olhando em meio aos dois malfeitores, mais conhecido como ladrões, e depois de um diálogo entre os dois malfeitores e um pedido de um deles ao nosso Senhor, no versículo 43, o nosso Senhor afirma e disse: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O que mais me fascina nesse momento, chamado do momento das 7 palavras, e nós poderíamos chamar da última aula na face da terra, o que o mestre dos mestres nos ensina é que em meio às dores ele está focado não no sofrimento, mas naquilo que ele quer deixar para os seus. E em meio aos cravos, dor, suor e lágrima, ele ainda consegue ter a habilidade de ouvir e responder, e afirmar, e dar a salvação àqueles que reconhecem o seu senhorio. O que Jesus viu? Para que ele afirmasse e começasse com o amém. A palavra verdade aqui é o amém. Quando ele diz em verdade vos digo, ele está amém, amém. É verdade, não tem volta, não tem erro, vai dar certo, já deu certo. E ele disse para aquele malfeitor: já deu certo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que me fascina nesse texto é o contexto de 2 ladrões, tipificando a todos nós. Pois Romanos 3,23 nos afirma que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um justo sequer na face da terra. E em Romanos 6,23 ainda nos afirma que o salário do pecado é a morte.
E então agora estão todos os malfeitores também representados naquela cruz. Todos que merecem a morte. Mas um dos malfeitores se destaca do outro. E este toca o coração de Cristo na hora da sua morte. E ele se destaca, pelo menos por 3 coisas que o texto percebe, que Jesus percebeu naquele momento. Primeiro, o que ele fala ao afirmar o reconhecimento, o temor daquele que estava, o temor do Senhor. E a palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele dizendo, respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, versículo 40, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, temor. Mas a segunda coisa que ele faz, ele não só teme estar junto com o Senhor, ele reconhece os seus pecados. E ele continua afirmando na sua fala, nós pelo menos estamos pagando o que nós devemos. Este homem nada fez. Ele reconhece os seus pecados, diferente do outro, que só afirma e zomba, não és tu o Cristo, Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E a terceira coisa que este ladrão, ele fala, ele reconhece o senhorio de Cristo Jesus. Mesmo sermão de todos os apóstolos, quando eles vão pregar em todas as cidades, a primeira coisa que eles falam é que precisamos reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas e arrepender, converter dos nossos pecados. Essa é a diferença do malfeitor que lembrou o senhorio de Cristo, do qual o próprio Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Todos pecamos, e o salário do pecado é a morte. Mas no dia que o Senhor Jesus voltar, o que vai diferenciar dos malfeitores de todo o mundo, é aqueles que reconheceram os seus pecados, que confessaram diante do Senhor, que tiveram temor diante de Deus e reconheceram o seu senhorio. Para estes, a palavra do Senhor diz, esses que creem, são estes os que creem, porque a fé, ela está relacionada à obediência. Como o próprio Hebreus, capítulo 5, lá pelo versículo 7, quando começa a falar das orações e súplicas do nosso Senhor Jesus. E no versículo 9 de Hebreus 5, afirma, do qual o nosso Senhor se tornou autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. No último momento, este malfeitor teve a oportunidade de reconhecer os seus pecados, o senhorio, e de dizer, Senhor, lembra-te de mim. Quase que a oração do publicano, ser propício a mim, pecador. Essa é a diferença. E então ele ouviu, amém. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que você seja encontrado no meio dos malfeitores, daqueles que pecaram, sim, todos pecaram, mas que reconheceram o senhorio de Cristo, que arrependeram dos seus pecados e que mudou a atitude do coração na direção do Senhor, pela graça e pela fé no nosso Senhor. Que Deus te abençoe.
O texto bíblico nos mostra que a cena da crucificação foi terrível, foi cruel, era um show de horrores. E muitos dos que estavam ali presenciando estavam escarnecendo, zombando daquele que sofria. Mas, dentre esses que estavam lá assistindo a essas cenas horrorosas, também havia algumas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus. E também a sua própria mãe, Maria, que estava ao lado do seu discípulo amado, João. Imagine você, que é pai ou mãe, ver uma cena triste e cruel do seu próprio filho morrer daquela forma, a pior forma possível. Você deve imaginar qual era a dor de Maria, sabendo que um dia um anjo veio anunciar o nascimento do seu filho, aquele filho que, quando foi apresentado no templo, aquele que aguardava a redenção anunciou que era ele, Jesus Cristo, o filho que foi batizado por João Batista, aquele que foi apontado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava ali, sofrendo, padecendo. Apesar de você poder imaginar qual deve ter sido a dor da mãe de Jesus vendo aquela cena, eu posso afirmar para você que a dor e o amor dela não eram maiores do que a dor e o amor do próprio Jesus naquela cruz. Maria, apesar de ser a mãe de Jesus Cristo, ela não é maior do que Deus. A palavra nos diz que o Espírito envolveu Maria, desceu sobre ela o Espírito Santo, ela foi envolvida pelo Altíssimo, e o ente que nasceu dela, esse sim era santo. Não foi Maria que agarrou o Espírito, nem foi ela quem envolveu o Altíssimo, e ela não era santa, mas Deus é quem envolveu, e aquele que saiu dela é que é de fato santo. Apesar de Jesus ter nascido a partir de Maria, quem tem a primazia, quem tem de fato senhorio, é Jesus Cristo, e não a mãe. Jesus Cristo, através dessa mulher, adquiriu a natureza humana, só que ele veio em carne porque era necessário morrer, e morrer justamente para o perdão dos seus, dos meus e também dos pecados de Maria. Ela não era maior, o maioral era quem amava mais, porque sendo maior, ofereceu a própria vida, e este é Jesus Cristo. Além desta prova inconteste de amor, uma de suas palavras pronunciadas ali na cruz, que está no livro de João, capítulo 19, versos 26 e 27, diz o seguinte: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus, mesmo em agonia e dor, pôde demonstrar e proclamar o amor, o cuidado, a proteção. Porque uma mulher que aparentemente se tornaria desamparada por não ter quem pudesse cuidar dela, Jesus Cristo naquele momento, ele designa seu próprio discípulo e discípulo amado para que cuidasse daquela mulher. Essa é a proclamação da família que ele estava constituindo, Jesus Cristo. Apesar de Maria e João não terem laços consanguíneos, ambos fazem parte da grande família de Deus que Jesus Cristo instituía, porque na cruz ele unia os pecadores a ele, sofrendo a punição que todos os pecadores deveriam sofrer. E por estarmos unidos a Cristo e, portanto, a Deus, somos unidos também uns aos outros,
E é por isso que podemos chamar uns aos outros de irmãos. É por isso que podemos dizer que Maria é nossa irmã. É por isso que podemos dizer que João é nosso irmão. Porque todos nós fazemos parte desta família que em Jesus Cristo foi instituída para a honra e para a glória do seu nome. E porque ele demonstrou o cuidado com Maria e também com todos nós ao salvar-nos naquele sacrifício na cruz, é que o apóstolo Pedro pôde dizer à igreja o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este é o Deus que, uma vez que nos fez parte da família dele, não nos desampara. Ele tem cuidado de nós. A quarta palavra que o Senhor Jesus mencionou na cruz está registrado em Mateus, no capítulo 27, verso 46. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele se entrega por causa dos nossos pecados. Na cruz, ele está substituindo pecadores caídos, incapazes de serem restaurados na sua comunhão com Deus, a não ser que Deus, fora de nós, provesse algo, provesse aquele que morresse por nós na cruz, aquele que não conheceu o pecado, diz as Escrituras em 2 Coríntios 5, 21, se fez pecado por nós. Jesus se esvazia da sua divindade para dar a sua plenitude àqueles que estavam perdidos nos seus delitos e pecados. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele era um homem de dores. As pessoas viravam o rosto dele, não fizeram caso, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele foi levado ao matadouro. Tinha em si os nossos sentimentos, sentia as mesmas dores, as mesmas necessidades físicas, sabia o que era passar por aflição, e angustiou-se tanto na cruz, que temeu, ao ponto de expressar ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento da solidão e o peso da multidão dos nossos pecados estava sobre ele. Ele que levara 3 dos seus discípulos mais próximos, e nem uma hora a companhia deles foi tão significativa. Não pudestes vigiar comigo nem uma hora. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 32. E diz que tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele àquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
evangelista Lucas ainda registra no capítulo 22, verso 40 em diante. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, 30 metros. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E o texto termina dizendo: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam ao chão. O sofrimento era tão intenso, tão cruel, tão terrível, que o Cristo dependurado, com a coroa cravada em sua cabeça, coroa de espinhos, 3 horas de profunda agonia, sendo humilhado, escarnecido, açoitado, durante todas aquelas horas que antecederam a sua crucificação, leva sobre si as nossas dores, nossas angústias, e tem a percepção do abandono, no momento em que ele se sente mais solitário em toda a sua história, só, e sobre si, uma dura sentença. Jamais um ser humano se sentiu tão só quanto o Filho de Deus. Não é apenas a solidão, é a solidão punida, é a solidão sentenciada, é o peso da maldição dos nossos pecados. E até o Pai, entendendo ali o processo da substituição, de que Ele estava no lugar de alguém, de que Ele morria por pecadores, como eu e você. O Pai silenciou naquele momento: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista Davi, inspirado e divinamente inspirado, profetizava sobre esse sofrimento no capítulo 22 de Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das minhas palavras do bramido e não me auxilias? Em outro texto diz: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Não te distancie de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. No Salmo 42, verso 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Sentimento de apertura. No Salmo 143, verso 4, o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Sentimento de que recebeu uma punição injusta, de que morre injustamente no lugar do outro que não é teu amigo, é teu inimigo, quase um adversário. São pecadores que o levaram àquela situação. Na carta aos Hebreus, o apóstolo, no capítulo 5, verso 7 em diante, registra: Cristo, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Uma ovelha muda, obediente. Pedro, já no final da sua vida, escrevendo à igreja perseguida, 1 Pedro capítulo 2, verso 20 em diante, diz assim: porque que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 6, verso 6 em diante: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus meu, por que me desamparaste? É o ato da substituição, é o sacrifício vicário.
no lugar de pecadores. Que graça! O Pai abandona o Filho na cruz para que se cumpra a nossa total redenção. Vamos ouvir neste momento o grupo Adorarte. Majestade, andando, rápido, vamos! Condenado a morrer.
A quinta palavra da cruz se encontra no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 19, nos versos 28 e 29. E assim diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, lhe achegaram à boca. Para entendermos melhor a passagem, por que Cristo fala isso, nós precisamos ler o Salmo de número 69. Eu convido os irmãos que abram comigo o Salmo 69. Nós leremos eu lerei do verso 3 ao 21 e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Salmo 69, do 3 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, pois tenho suportado afrontas por amor de ti. O rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faça a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela fidelidade em socorrer. Livrai-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não se arraste a corrente das águas, nem se trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. A sede de Cristo é muito mais do que uma simples vontade de satisfazer as suas necessidades. Não é só isso. A sede de Cristo é para o total cumprimento das Escrituras. Aqui nós vemos o ponto mais alto do sofrimento e da humilhação que Cristo passou em vida. Cristo sofre essa humilhação para cumprir plenamente o que sempre foi requerido por Deus para a nossa salvação, a obediência perfeita. Se lembrarmos do nosso primeiro representante, Adão,
No pacto que Deus faz com a humanidade, Adão não consegue cumprir isso. Ele não consegue obedecer de forma perfeita ao Senhor. E por causa da sua desobediência, os castigos que Deus promete são impostos, tanto para ele quanto para nós, que somos a sua descendência. O nosso Redentor, portanto, precisa cumprir toda a lei de forma perfeita e sofrer os castigos que estavam impostos por causa da quebra da lei. E Jesus, o nosso Redentor, depois de cumprir toda a lei, só lhe resta essa profecia que lemos no Salmo 69. Só lhe resta cumprir essa profecia. Só lhe resta beber do vinagre. E Cristo cumpre de maneira perfeita. Cristo se humilha para que a obra dele fosse perfeita. Para que tudo que Deus exigisse fosse cumprido. Tudo que Deus exigiu foi cumprido por Jesus. Mas o nosso Redentor também sofreu o que nós deveríamos sofrer. O Deus justo precisava satisfazer a perfeição da sua justiça. Se lembrarmos da parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas capítulo 16, vemos que o pecador e o que foi para o inferno sofria com a sede intensa. Sofria uma sede agonizante. E vemos que Cristo sofre isso. E era preciso que Cristo sofresse isso. Não foi só a obediência, meus irmãos, que tornou Cristo nosso Redentor. Mas foi também porque Ele pagou integralmente a punição que era nossa. Ele cumpriu o que não conseguiríamos cumprir. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer, para que nele herdássemos a vida eterna. Cristo deixa claro que tudo o que ele podia fazer em vida já está feito. E que agora falta o último ato para o cumprimento da lei, para o cumprimento dos castigos e o ápice da sua humilhação, a morte. A sexta palavra, em João 19:30, registrado, após beber o vinagre, ele bradou: está consumado. O consumado está. Teló. Uma expressão usada para dizer, pelo menos duas coisas mais fortes registradas nessa frase, nesse verbo. A primeira é: está paga toda a dívida, de uma vez por todas. Todas as contas foram juntadas. E após somado tudo, está pago. Não deve mais nada. Tudo foi feito. Não há nada mais a fazer. Está pago pelo meu pecado, pelo seu pecado, por todos os pecados, de todos aqueles que confessam e creem nesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma segunda expressão, e também forte, não menos forte do que essa, é: está feito toda a missão. Como alguns hoje gostam de expressar, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Ele disse ao Pai: fiz tudo conforme a tua vontade. A sede que ele tinha, registrada em João capítulo 4,
no versículo 34, expressa aos seus discípulos: a minha sede é a minha comida, a minha fome, é a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. E aqui ele se encerra, toda a missão dada pelo Pai foi cumprida, quando ele disse: está consumado. Para nós, consumado o quê? Paulo expressa isso de uma maneira mais clara, para mim e para você, um texto maravilhoso do qual você deveria marcar em sua Bíblia. A consumação implica pelo menos nessas 3 coisas ou 4 que Paulo deixa registrado. Em Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 8, mas com exatidão, no versículo 13, 14 e 15, Paulo registra o que foi consumado na morte do nosso Senhor. E ele afirma, a partir do 13 de Colossenses 2, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Está consumado. Vida, e vida em abundância. Eu sou a vida. E vida em abundância. Está consumado não só a vida, mas está consumado o preço pelo seu pecado. Ele continua afirmando: perdoando todos os nossos delitos. Está consumado e está cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós. Telo, é a mesma expressão. Todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente. Está consumado, está removido de uma vez por todas, e está cravado na cruz. Está consumado. Está consumado a humilhação, o desprezo de todo o principado e potestade. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está consumado. Um ato de despojamento, naquela época um ato de despojamento de qualquer exército, de qualquer país. Era quando os exércitos venciam a guerra e pegavam seus capitães, generais e todos aqueles que tinham medalhas de guerra e colocavam então em praça pública com os seus uniformes e as suas medalhas. E em praça pública arrancava todas as suas medalhas e colocava no seu peito. Esse era o despojamento de autoridade, a humilhação, dizendo a todos: derrota, está consumado. A última fala de Jesus, após completar a sua obra. Enquanto o pastor Anderson falava, eu fiquei com vontade de pegar um carimbo de pago e começar a carimbar essa cruz aqui, como símbolo daquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Jesus se entrega ao Pai. Em Lucas 23, verso 46, última fala, diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como nós temos dificuldade, meus irmãos, de entregar, de se render. Jesus não apenas nos ensina a viver, mas também nos ensina a morrer. Em seu último ato na cruz, última fala, é de rendição total. Último fôlego é dado ao Pai. Não adianta começar bem, amado, tem que terminar bem. Tem que terminar no colo do Pai.
Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Pai, em tuas mãos eu entrego. Jesus reina no mundo espiritual e abre portas da eternidade para a igreja. Em Mateus 27, versículo 50 em diante, diz assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No momento em que Cristo rendeu o seu Espírito, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ali estava encerrando a restrição da lei, o acesso ao Santo dos Santos estava aberto a nós ali. Estava aberto. Paulo, em Romanos 3:24, diz assim: que estávamos libertos da lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Total reconciliação com o Pai. Hoje nós temos livre acesso, conforme preguei na semana passada, mencionando aqui a passagem quando Jesus encontra com Natanael. Natanael fica encantado, fica agraciado com o ato de Jesus o conhecer tanto. Aquele que o viu debaixo da figueira, e ele louva o Senhor Jesus. E Jesus disse: olha, coisas maiores você vai ver, Natanael. Você vai ver o Filho do Homem. E os anjos de Deus subindo e descendo por ele. Esse Jesus que rende o Espírito, que se entrega ao Pai, abre o acesso ao Pai. Há um cumprimento das Escrituras que está no Salmo 22:14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. É um tempo de entrega. Ainda convido você a abrir sua Bíblia no texto de Isaías 53. Um texto extremamente messiânico. Do verso 9 em diante diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O bom pastor que dá a vida, literalmente, pelas suas ovelhas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Lembre-se, amado, Jesus trocou a vida dele pela sua. Aquela cruz era o nosso lugar. A sentença era sobre nós. Ele tomou sobre si. Hebreus capítulo 2 diz assim:
Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Capítulo 9 de Hebreus, verso 11. Vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuro, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ainda Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, verso 14, diz: aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, puro, santo, sem defeito. E a palavra do Senhor, no Evangelho, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de se abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua e nação. Este é o sacrifício perfeito, aquele que se entrega por nós. Quem estava naquela cruz era o ser mais divino da história, era o Verbo de Deus, era o Deus que criou as estrelas, os astros, todo o universo, criou toda a natureza, todos os planetas, tudo colocando no seu devido lugar, que deu forma a cada flor e deu cor a cada uma delas, que deu sabor à vida, que nos fez a sua imagem e semelhança, e fez de nós a coroa de toda a criação, para render a Ele honra, glória e louvor. Mas o pecado entrou na nossa história, e de amigos de Deus, de companheiros de caminhada no paraíso, tornamos duros e terríveis pecadores, separados da graça de Deus. O Jesus que estava naquela cruz era o Jesus perfeito, aquele que tinha toda a glória no céu e era servido por todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins e companhia limitada, o qual não reparte, jamais repartiu a sua glória com ninguém. O Deus glorioso, o Deus Emanuel, o príncipe da paz, estava naquela cruz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez um homem de dor, se entregando por amor a nós. Paulo vai dizer que ele se esvaziou como um balão, perdeu todo o seu gás, toda a sua glória, e morre na cruz como um bandido, acovardado pelas circunstâncias, pelo sofrimento,
por tamanha angústia, tristeza, por todo o horror. Amados, 7 falas de completa salvação. O sangue de Cristo jorrado na cruz do Calvário nos lava e nos purifica de todo o pecado. O Deus que prova o seu próprio amor para conosco e concede-nos vida aqui e eterna nos céus. A sexta-feira terminou muito triste. Um a um foram abandonando aquela cena de horror. Pendurado estava um bandido à direita e outro à esquerda. E ao centro, desolado, o Filho de Deus.
Amanhã nós vamos ter aqui um musical. Você é convidado a trazer um convidado às 20 horas. E no domingo às 9 horas nós teremos aqui o culto da ressurreição. Que você venha celebrar em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós entregamos a Ti nossas vidas. Estamos muito sensibilizados nesta noite com a mensagem da cruz. De fato, o Senhor provou o Teu amor. Somos tão gratos, ó Deus, tão gratos por tão grande salvação. Que nós possamos, ó Deus, ter no nosso coração a certeza que não acabou na sexta-feira. Domingo estava por vir. Derrama graça sobre Teu povo, quando retornamos para as nossas casas, abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar esse vídeo e com ele nós encerramos, amados. It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. É sexta-feira, domingo está chegando. Boa noite para você.